Bem-vindos ao canal Madame Tarot. Eu me chamo Michele e hoje nós vamos ter uma tiragem para avaliar se Romeu Zema vai ser reeleito a governador de Minas Gerais nessas eleições de 2022. Então, por que Minas Gerais? Porque Minas Gerais é o estado que eu moro. Então, nós vamos saber fazer eleições de governadores para o meu estado aqui, né, o estado que eu vivo. Né? Então é uma coisa que diz respeito, né? E eu acredito que boa parte dos mineiros aí também quer saber se Romeu Zema vai ser reeleito, tá? Quem gostou da gestão do Romeu Zema. Então, vamos saber se ele vai ser reeleito a governador de Minas Gerais nessas eleições de 2022. Zema será governador de Minas Gerais. Será reeleito a governador de Minas Gerais nas eleições de 2022. Essa daqui é aquelas tiragens que movimentam, falam, diz respeito à sociedade, que movimentam a sociedade em assuntos, principalmente de eleições, né? São decisões importantes. Então bora lá. Vamos saber se o Romeu vai ser reeleito, né? A gente sabe que ele tem um adversário aí, mas nas pesquisas aparentemente o Romeu tá na frente do Calil, mas a gente quer saber. Vamos ver o que o tarot pode revelar para nós. Então, esse aqui é o jogo chamado Peladão. Então, Romeu Zema será reeleito a governador. Aparentemente, ele vai enfrentar alguns obstáculos, algumas dificuldades na realização, justiça, julgamento. Julgamento fala de situações. Essas eleições estão sendo uma surpresa, né? Olha, não vou falar de tudo, mesmo que as pesquisas estejam mostrando que o Romeu Zema está na frente, né? Que ele está ganhando aí, mas existe dificuldade sim de tornar alguma dificuldade, alguma coisa que ele tem que reavaliar, tomar cuidado. Não é um alerta. Essas duas cartas aqui são alertas na realização, então ela está trazendo a atenção dele para as eleições. Então existe muita 9 de espadas, é uma carta meio pesada no tarô, né? Porque ela fala de algum arrependimento, mas que a gente nunca vai saber, porque é uma coisa interna que ele sente, algum arrependimento, enfim, uma coisa que deu errado e trouxe aí pra ele esse sentimento de desesperança. Mas a gente nunca vai saber como é que ele tá se sentindo afinal. É só se ele falasse verdade. Chegasse aqui e falasse, não, é isso mesmo, tô sentindo despreparo, essa desesperança aqui com relação a algo que aconteceu, tá? 9 de espadas é sempre um resultado de um fracasso. Fracasso, e a pessoa fica ali martelando e achando que poderia ter feito algo diferente. São os erros que vêm sendo descobertos também, os erros que são julgados aí a público, né? E aí a pessoa se sente o quê? Despreparada. Então, a gente vê aqui a força do julgamento é a carta de revelação. O julgamento é muita carta de trazer à tona coisas que estavam escondidas, né? E mudanças, desenvolvimento, né? Então, é uma carta que traz, nesse presente aqui, tá vindo a proposta assim, de mudanças, de trazer algo diferente, algo melhor, sempre com aquelas promessas. 7 de copas é muito promessa, né? O político gosta de fazer promessa. Então, é a promessa de fazer coisas diferentes, trazer mudanças, tá? O imperador na casa negativa, junto com o 5 de paus. 5 de paus, só ver aqui qual que é a tradução. 5 de paus, negativo. Dificuldades. Dificuldades. Se eu ler outra palavra aqui, posso ser processado, mas existe dificuldade sim. Para 4 negativo. Sim,
Então, olha pra você ver, 5 de paus mais imperador no presente, o que está operando de negativo são as dificuldades, né? E as limitações. As dificuldades estão em principalmente fechar acordos, né? Será que ele está meio isolado nessas eleições? Quem está acompanhando aí mais as eleições de Minas Gerais, se quiser comentar, né, postar um comentário sobre, que seriam essas dificuldades para fechar acordo, será que ele não está conseguindo, né, trazer isso? Então, uma coisa a se pensar aqui, 5 de paus é dificuldades também. Então, bora lá, né, a justiça, ele vai ter que estar atento às realizações, a postura dele, ao que ele julga ser justo e verdadeiro, né? Então ele vai ter que estar muito atento à postura dele. É um alerta, assim, para tomar cuidado com suas atitudes, né? Na hora de espadas, o sentimento de fracasso, o sentimento de derrota, o sentimento de vergonha. Nove de copas tem, nove de espadas tem muito esse aspecto, essa energia. Mas aqui termina com a força e o as de ouros. A força é você mantendo, mantendo a situação aparentemente estável. Então, eu acredito na reeleição do governador Zema aqui em Minas Gerais. Tá? Força é muito a energia da realização, de você conseguindo dominar situações, e as de ouros, terminando e fechando, é a realização. A estrela mais rei de ouros, né, aparece aqui no jogo inabalado, tá seguindo o caminho adiante. Então é isso, gente. Acredito aqui na vitória do Zema. Uma coisa interessante a pensar aqui, fazendo uma soma do arcano 20, então nós temos o arcano oculto nessa parte aqui dos dois, né, que é 20 mais 4 dá 6. Então saiu o arcano 6, é namorados. Então vamos lá, namorados, trazendo aqui o arcano oculto que está regendo essa linha aqui, ó. Pera aí, 6? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu não estou considerando a estrela porque a estrela entra como uma síntese, né? Então ela entra como a postura, entra como está a postura do Zema com relação às eleições. Então estrela mais rei de ouros, pessoa muito esperançosa, né? Aparentemente ele está tudo dominado, né? Então a pessoa que segue adiante, assim, com o seu reinado. Rei de ouros, né? Mas traduzindo aqui, as cartas que mostraram essas dificuldades, né? Veio o Enamorados. Então, o Enamorados é uma carta, assim, de tentar trazer acordos, trazer aí a diplomacia, saber conversar com os aliados, com o lado oposto também. Então, existe aqui aquela movimentação, a energia de, velho, faça o seu melhor aí para conquistar ambos os lados. Fazer alianças, tá? Alianças importantes aí. Existe muito aqui muita demanda da postura da pessoa, né? Como é que a pessoa faz esse jogo da diplomacia. E aqui o arcano, a força, é o arcano 11 do tarô. Mas o arcano 8 do tarô, que é a justiça, nós temos 8 mais 11, 19, que é o sol. Então o sol regendo aí pode ser sim uma aprovação da maior parte dos mineiros com relação ao governo do Zema, tá? Então ele tá o sol brilhando aí, existe popularidade sim. E eu acredito na reeleição do Zema nas eleições de 2022. Então nós vamos fazer um jogo pro Calil também, para ver como é que tá aí a eleição para ele. Então, bora lá, vamos fazer do Calil. Esse aqui é do Zema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 22. Então tá tudo certinho. Vamos baralhar esse baralho aqui. Mentalizando Calil. Então, um outro concorrente aí do Zema, aparentemente forte também, é o Calil, né? Então, ele foi prefeito de Belo Horizonte, se eu não me engano. E aí, agora, gente, eu moro em Betim, né? Então, eu tô falando Belo Horizonte, mas fica aqui do lado. Eu não sei muito das prefeituras lá de Belo Horizonte, como é que funciona, mas vamos lá, gente, então vamos lá. Calil vai ser eleito a governador de Minas Gerais nas eleições de 2022. Queremos saber se o Calil vai ser eleito a governador de Minas Gerais nas eleições de 2022. Calil vai ser eleito
a governador de Minas Gerais nas eleições de 2022. Então, bora lá, vamos ver. O jogo, Roda da Fortuna, o Papa, Eremita e a Justiça. Gente, vocês viram que as cartas do Diabo, bora lá, dentre arcanos menores, entrando aqui. Esse é o método Pílada, o método para avaliar a potencialidade de um evento ocorrer, né? Então, nós queremos saber se o Calil vai ser eleito a governador de Minas Gerais nas eleições de 2022. Calil vai ser eleito a governador de Minas Gerais. Cara, vendo o jogo do Calil, os arcanos menores junto com os arcanos maiores e aquela junção de coisas, é um jogo que fala que provavelmente existe dificuldades aqui para ele ser eleito, tá? Ele não vai ser governador nessa eleição, tá? Existem dificuldades. Existe também aqui coisas que poderão vir à tona que vão atrapalhar ele. 8 de espadas na hora de se reeleger. Então, na verdade, 8 de espadas aqui é uma carta bem negativa também. Opa, desculpa, barri no negócio do pedestal. Bem negativas com relação ao Calil. Nós vemos aqui no presente a Roda da Fortuna já e o Papa, né, operando. A Roda da Fortuna, ela traz uma instabilidade, tá? Aparentemente essa instabilidade não é muito discutida, mas para ele, na posição dele do Calil, existe confusões, existe ainda assim uma dificuldade ali para mostrar bem o que ele propõe para Minas Gerais. Então, como aqui existe dificuldades para chegar onde ele quer. Tá? O presente está trazendo isso. O Papa na casa negativa, Papa negativo. Papa na casa negativa também é dificuldades, existe aqui dificuldades. O jogo do Calil não tá muito interessante, tá trazendo só dificuldades. Eita, mas vamos lá. Gente. O Papa na casa negativa tá trazendo muito essa energia da dificuldade de se impor, né, de colocar ordem, de colocar o que ele pensa, né, então ele não tem muita força, parece que ele não tem muita voz aqui, né, como se as pessoas não estivessem ouvindo ele, não estivessem vendo ele. Então existe essa dificuldade de realmente impor a presença dele, como se no jogo do Romeu as dificuldades dele estão mais relacionadas em fazer novas alianças, né, e fazer novos acordos. Mas claro que tudo vai depender da postura dele, como é que ele vai se comportar e vai, né, ser diplomático, mas aqui no Calil já é dificuldades mesmo de se colocar no lugar e as pessoas terem presença, porque olha pra você ver, o Papa, a energia do Papa é de alguém que tá ali em cima e tem pessoas aqui, súditos, né, ouvindo ele, mas a pessoa, assim, tá na casa negativa, é a dificuldade de realmente de se colocar, de trazer aquela presença pro povo ouvir, né, pros mineiros, né. Então, vamos lá, Roda da Fortuna, o presente está trazendo dificuldades, aqui o Eremita no caminho, junto com o Rei de Espadas. O Eremita, ele é uma carta que ele atrasa a realização. Então, por exemplo, se a realização é daqui 6 meses, ele aumenta o tempo de realização para daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, é um arcano que já traz aqui um caminho difícil, um caminho de obstáculos. Ele vai ter que construir melhor o eleitorado dele. Tá? O Eremita fala muito daquele percurso que a pessoa vai fazendo lentamente, caminhando até chegar onde ela quer. Então, provavelmente não vai ser nessas eleições agora de 2022, talvez em 2026, né? Ele seja aí, 2026 a conta? Daqui 4 anos ele seja aí um outro nome para governador de Minas Gerais, mas não vai ser nessa eleição. Ele não vai ser eleito governador de Minas Gerais, porque termina aqui com a justiça. Dificuldades também. Justiça é muita dificuldade
de colocar, de realizar algo. E tá tendo um alerta, assim, para as atitudes, porque é o 8 de espadas, né? A carta negativa, no sentido que existe alguma coisa que vai vir à tona que pode prejudicar muito ele nesse balancear dessa decisão, sabe? Justiça é uma carta que tem o símbolo da justiça, né? A balança e a espada. Então, sim, 8 de espadas. Algo, sim, pode prejudicar ele, pode prejudicar a imagem dele, pública e política, né? E as pessoas fazendo essa escolha, baseado no que estão vendo aqui, que vai ser publicado. Então, Calil vai ser presidente? Presidente não, eu tô viajando presidente. Calil vai ser governador de Minas Gerais em 2022? Ele vai ser eleito? Não, ele não vai ser eleito, tá? E Diabo aqui, mostrando como ele se vê dentro dessa situação, né? Ele quer muito conquistar isso, né? Existe muito aquela vontade de possuir, de ter, ele tá querendo muito, deseja demais, só que não, né? Nem tudo tudo que a gente deseja a gente tem, né? Mas aqui, vamos fazer aquela sominha que a gente faz? Então aqui nós vemos aqui o arcano oculto, 10 mais 5 dá o diabo, esse arcano aqui mesmo, né? Então ele, essa postura, às vezes, essa postura de querer, desejar, ter aquela vontade louca, assim, pode estar fazendo ele não avaliar essas dificuldades aqui, tá? Então, abre os olhos. E aqui, 8 mais 7, 9, não, eremita, mais 8, né? 9 mais 8, gente. 10, 11, 12, 13, 14, 15, da carta 17, que é a carta da estrela. Então a pessoa tem muita esperança, né? É uma idealização, né? Esperança e idealização que tudo vai dar certo. Então talvez aqui a energia oculta que está permeando, né? É a energia das idealizações, da vontade de querer que dê certo, né? Ele muito nessa vontade aqui, mas aqui o jogo está trazendo dificuldades. Então a pessoa não está avaliando muito bem a realidade. E fazendo as estratégias corretas para isso, para conquistar o que ela quer. Então esse aqui é o jogo do Calil. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como aqui o tarô, ele é um oráculo que ele avalia muito o momento. Então eu vou falar que essa previsão aqui, ela é fatídica, ela está predestinada, né? Então não se trata disso. Estou lendo o momento. Então nesse momento os candidatos estão assim. Pode ser que alguma postura que eles façam mude o jogo. Pode, claro. A pessoa tem um livre-arbítrio dela, ela muda o destino dela. Tá? Mas o tarô ele deu um momento. E o momento as cartas estão favoráveis para quem? Pro Romeuzinho. Simples. Então esse aqui é o jogo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, deixa seu joinha. E eu fico por aqui. Bye, bye.